Agora o nosso papo aqui no Você Bonita é sobre alimentação correta para você que gosta de fazer bastante atividade física. Aí você fala, mas peraí, eu não faço tanta atividade física assim. Mas a gente também vai falar para você que não faz tanta atividade física assim. Quem vai contar mais pra gente, esclarecer tudo, é a Suzete Mota, que é médica, e ela, gente, é especialista, ela cuida de várias pessoas que treinam muito, atletas. Não é isso, Suzete? Isso. Seja bem-vinda, você bonita, bom, tudo bem? Prazer, a gente estava batendo um papo ali, é impressionante como a gente tem tudo e não sabe usar o que tem ali na mão, não é, Suzete? A gente tem tudo no alimento, as pessoas às vezes têm essa tendência a pensar que precisa suplementar com coisas compradas, Isso. com proteínas, coisas compradas, e você teria tudo isso dentro da tua alimentação. Isso. E aqui você trouxe várias opções para a gente já ir conversando e saber. O que acontece? De manhã, se eu for treinar de manhã, o que é legal? Eu fazer uma vitamina só ou fazer aquela refeição e depois ir treinar? Você que me conta. Eu vou te contar. Primeiramente, as pessoas falam assim, não, eu vou treinar, então eu não vou me alimentar. Isso. Né? Um erro, porque isso pode causar uma queda da glicose no organismo e ela fazer uma hipoglicemia e passar mal. Então ela deve se alimentar. Tá? Alimentar-se significa ter vários alimentos que suplementem você dentro daquilo que você vai praticar. E pode ser de 1 hora até 30 minutos antes do teu exercício. De 1 hora a 30 minutos. A 30 minutos. Ai, que bom. Desde que você evite alguns alimentos que podem te causar transtorno durante o exercício, tá? Então, o que eu diria se fosse pela manhã? Vamos colocar o carboidrato, porque você vai precisar da energia. Então, a gente precisaria da energia do carboidrato que estaria no pão integral. O pão integral. Suficiente. Se você utilizar 2 fatias do pão integral, você tem o suficiente de energia. Proteína, você encontra no peito de peru, né? Você coloca, evitando o quê? A manteiga. A manteiga é muito gordurosa. E é tão difícil de tirar a manteiguinha com pão, que é tão gostoso, que a gente gosta. Que a gente gosta. Mas a gordura vai te favorecer algumas coisas lá na frente, na recuperação, mas não agora, nesse momento. E outra fonte bacana seria um leite desnatado à base de soja. Você estaria alimentado para iniciar suas atividades físicas, desde que sejam atividades pequenas, que não sejam aquelas atividades longas. Se a pessoa que está assistindo aqui não gostar do leite de soja, pode usar o desnatado? Pode usar o desnatado. Tá bom, perfeito. A gente já cuidou da parte do café da manhã, ela explicou que a gente precisa sim comer antes de, senão o bicho pega. Sim. Literalmente. E não vai perder gordura e nem ganhar músculo, é outra coisa. Não, aí é isso que não quer, você vai lá e treina e fica elas por elas, justamente, não surte efeito. E depois, na hora do almoço, tem pessoas que treinam antes do almoço ou depois. E mesmo depois do almoço acaba comendo arroz, feijão, gostoso, bifinho, acebolado, com bastante batata frita, aquela coisa toda. Tá certo? Não. Não. Tá vendo? Não tá. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. O que faz de certo, então? O que você poderia optar? Na verdade, se você for treinar logo após o almoço, até 2, 3 horas depois, vamos evitar algumas coisas. Posso começar pelo que nós vamos evitar. Vamos evitar o feijão? E o que acontece? O brócolis, couve-flor. O que vai acontecer com esses alimentos? Eles são produtores de gases. Então, você vai se sentir mais estufadinho. E cria aquela estafa. Não é legal, são pesados. Mas você pode optar pelo arroz integral, que é uma fonte de carboidrato bacana. Você pode usar a cenoura, o aipo. Legal. O salsão na tua salada, o tomate, você está fazendo um prato coloridão que está com todas as vitaminas, né? Ótimo. E a proteína? Vamos optar por um salmão, por um atum, por uma sardinha que tem rico em ômega 3 e é onde você vai ter a melhor gordura para você conseguir ter também o que você precisa para reverter em músculo. Essa demonstração que a gente está fazendo é só uma demonstração mesmo, não é a quantidade certa. Claro, a gente vai conversar sobre isso, é um pouquinho de cada, mas é um pouquinho para mais, porque a gente precisa de energia. Sim. A pessoa chega lá, vai malhando. Não consegue nada. Ai, cai, não dá certo, não tem como. Mas tem gente que não gosta de peixe. Nossa, conheço tanta gente que não gosta de peixe. Aí você é só pegar uma carne magra, um frango, um peito de frango. O
Que vai muito bem sempre também. grelhado. E o que eu dou um truquezinho, eu sempre falo, pega uma boa panela que você não vai precisar nada além da gordura da própria carne que você optou. Se faz sozinho ali. Você tempera um pouquinho, cuidado com o tempero, vai ali, então... Ah, mas parece óbvio. Não, a gente esquece de tudo que é óbvio. Eu sempre brinco aqui, esquece, como esquece. Aí passou isso, tem muita gente que fala, depois das 6, né, depois das 6 da noite, você não pode mais ingerir nada, nenhum carboidrato, nada pesado, senão dá pesadelo, coisas de vovó. Vovó fala. Vovó fala. Fala muito. Isso é verdade? Não, você vai precisar do carboidrato, inclusive, para induzir o teu sono bacaninha, tá? Se você não tem o carboidrato, você não libera a melatonina, que é o hormônio que te induz ao sono. Então tá tudo errado. Tudo errado. Eu posso comer e ser feliz. Pode comer e ser vendo? feliz, desde que você tenha a quantidade certa do que você está comendo. O segredo, eu falo que o segredo é uma palavra básica, é equilíbrio. Equilíbrio. Eu sempre falo isso aqui, desde que eu comecei a Vou Ser Bonita, tem que ter equilíbrio para tudo, num sentido geral, inclusive para comer. Principalmente para comer. A gente falou do jantar, então você pode jantar à vontade, fica sossegado, mas antes disso tem um lanchinho, que a gente gosta de fazer o bendito lanchinho. E deve. Não deve? Outra dica que a gente sempre procura dar é que os alimentos precisam entrar no teu organismo a cada 3 horas. Por quê? Se o teu organismo entende que você está se privando de alimentar, ele vai guardar, ele vai funcionar como uma esponjinha. Então, o que acontece? Vou guardar que ela não está comendo. Porque ela não está comendo e eu vou precisar de energia. Então, tudo que come guarda. Se você se alimenta a cada 3 horas, o que vai acontecer? Ele vai acelerar o teu metabolismo, que é interessante. Sim, não, e isso é perfeito, isso é ótimo. A gente estava falando, isso aqui tudo que a gente falou é num sentido geral para todo mundo que está assistindo. Você que tem uma alimentação evidentemente balanceada, dá para você deixar mais ainda. Também sei que a vida é estressante, que a gente não tem tempo para absolutamente nada, não custa nada fazer uma lancheirinha. Sim. Ai, mas eu sei disso, eu já sei da história das 3 horas, mas a gente sabe e não faz. Eu sempre falo isso. Porque não faz. A gente, eu tô falando pra mim, tô me dando bronca, tapa na cara. Que isso, evidentemente, acontece. Do metabolismo, eu tinha visto uma internauta que também perguntou, eu tenho um metabolismo muito lento, como que eu faço para acelerar? Tá aí respondida. A dica é comer de 3 em 3, você dá uma boa acelerada. Dá uma boa acelerada. E para quem faz muito exercício, precisa de algum suplemento, desses shakes enlouquecedores que todo mundo compra, virou moda no mundo inteiro? Na verdade, tudo que é industrializado, que vem para a massa, ele vem de uma forma geral. Às vezes não é adequado para uns e pode até ser para outros. Quantas vezes você já não ouviu assim, nossa, eu tomei tal coisa, foi ótimo. Aí alguém te diz assim, nossa, fui experimentar, não foi bacana, me senti mal. Cada corpo é um corpo. Cada corpo é um corpo, é uma máquina e uma engrenagem diferente. Então, o que eu digo? É sempre bom você procurar alguém que entenda, que converse e que te examine, tanto clínico quanto laboratorialmente, para que te direcione a melhor forma. Melhor forma de se alimentar e a melhor forma, se necessário, de suplementar. Estudar como funciona o organismo da pessoa e, evidentemente, estipular aí uma nova, direcionar uma nova nutrição. Tá bom. Né? E tem várias coisas, inclusive com o alimento que você tem em casa, que você pode transformar no shake muito mais barato, muito mais fácil do que você sair comprando por aí. E ficar com aquele monte de pote que depois você não sabe nem. E gasta muito, porque o que é caro? É muito o que? Quem convive, vive com isso, sabe o quanto que é caro. Claro, o pote vem gigante, vem em proporções, mas você acaba não tomando tudo aquilo. E em casa você pode fazer, sempre tem receitinha caseira e às vezes até mais eficaz. Tem. Ó, eu vou dar uma para você. O que a gente pode fazer? Utilizar 200 ml de soja, leite de soja ou leite desnatado, né? Porque tem gente que não gosta da soja, mas o ideal é que tenha a soja porque tem proteína. Depois você pega 5 amêndoas, deixa ela de molho de um dia para o outro, tá? Acrescenta essas 5 amêndoas nesse leite com uma banana. Você tem vitaminas nesse shake, você tem um shake para manutenção de peso, você tem um shake antioxidante e você não gastou quase nada. Tá. Olha que maravilha. E tudo ali na mão. E na verdade pode até treinar. E pode treinar depois. Pode. E depois que a gente treina, o que é legal comer? Isso é uma ótima pergunta. Não, é bom porque às vezes você fala, não vou comer nada porque eu acabei
de gastar tudo, não, eu quero me manter slim. E nada, não pode fazer isso, não é? Você consumiu muitos sais minerais, muitos aminoácidos e muitas proteínas. Ótimo. Tá funcionando como uma esponjinha? Tá. Tudo que você comer vai ser realmente absorvido. Mas se você comer certo, aquela lesãozinha que você fez no músculo para ele crescer, você tem que recuperar. Você vai recuperar como? Com alimentação. Alguns atletas têm a anorexia pós-esporte, o treino. Sério? Tem gente que fala assim, eu não consigo comer logo após, mas é essencial que você faça uma reposição. O que é legal você repor imediatamente? Por exemplo, se você não conseguir comer suco de laranja adoçado com açúcar, aí a gente recomenda o açúcar, porque você tem uma recuperação de energia e de carboidrato necessária também. O açúcar tradicional? Pode ser o tradicional ou optar pelo mascavo. Pelo mascavo. Que eu acho interessante, né? Ele sempre aparece no Você Bonito. Eu acho bastante interessante. Mas quem não gosta, pode. Outra coisa é fazer um mingauzinho com quinua. Ai, que gostoso. Tem gente que pega, corta a bananinha, joga quinua e mistura várias sementes ali. Justamente. Junto. A quinua é altamente proteica, tem um pouquinho de carboidrato. O que vai acontecer? Você vai estar recuperando sem estar ganhando a tal gordura que ninguém quer. Essa todo mundo quer dispensar, né? Então não deixa de comer, forra o estômago ali com coisas que façam bem, e isso aqui faz tudo bem. A gente já deu várias dicas no café da manhã, no almoço, no jantar, não pode esquecer do lanchinho ali, aquele do meio da tarde não tem problema, e até antes de dormir, mas um lanchinho não faz mal pra ninguém. Não faz. Precisa, né? Aí você vai fazer uma opção por uma água de coco, né? Ai, que delícia, água de coco. Você pode usar uma gelatina, olha só, antes de dormir, você pode sim e deve voltar a lanchar. Você me disse aquela hora, como que eu faço se eu estou correndo? Isso, na correria. Vamos dar uma diquinha? Vamos. O que a gente pode fazer? As barrinhas de proteínas. Ai, tem um monte. Né? Se você vai treinar. Se você não for treinar, você pode optar pelas de fibra, que vai ajudar na sensação de saciedade. Você pode optar por uma maçã, que também é facinho, que também ajuda na saciedade. É só colocar num saquinho ali, deixar lavadinha e pronto. E o que é mais legal, que você pode deixar dentro da tua bolsa, que não vai pesar nada, são as castanhas. Que é muito gostoso. Macadâmia. Macadâmia. Que veio para ficar. Virou uma... Eu brinco que vira moda, até esses alimentos todos, porque um começa a comer, o outro aí parece que descobre, sempre existiu, e estava lá e as pessoas esqueciam dela. Justamente, você faz um mixinho, né, com algumas dessas aleaginosas, que você vai ter, na verdade, benefício, né? Vai ter ali antioxidante, vitaminas do complexo B. Na quantidade certa, não é? Exatamente certo, porque ela tem a gordura também. Se você sair ali... não vai empolgar, não dá certo. Tem uma perguntinha para você, claro. Desculpa te interromper. A Raquel, um beijo, obrigada pela sua participação. Boa tarde, eu tive diverculite, é isso mesmo, tive diverculite, o médico proibiu vários alimentos, como sementes. Como me alimentar saudável e leve durante o treino? Ela quer saber como ela se alimenta antes do treino, minto. Ela quer saber se esses alimentos que não têm essas sementes pequenas, ela falou assim que se são digeríveis. São, pera lá, eu posso dar as dicas para ela. Ela teve diverticulite. Diverticulite, que é uma inflamaçãozinha do intestino, tá? Faz como se fossem uns saquinhos naquele intestino. E ela tem algumas contraindicações com alimentos que possam causar uma inflamação mais acentuada, e aí a coisa precisa ser encaminhada com urgência às vezes. Mas ela pode, essas sementinhas, ela pode triturar, ela pode bater. Tá? Que aí muda de figura. Que muda de figura. Ela pode acrescentar trituradinha. Tem umas que devia ser... você tem o pó da quinua, por exemplo. Isso. Você tem a quinua em pó. Ela não vai ter nenhum problema e vai ter o benefício. Olha que legal, Raquel. Né? Dá para você ingerir? Pode. Por exemplo, uma opção boa, ótima para ela, o salmão, se ela gostar. Isso. Porque é um alimento saudável, que vai estar rico no ômega 3. Isso. Que vai estar rico no 6 e que o 9 só vai ser
produzido no organismo a partir do ômega 3 e 6. Olha que legal. Então ela precisa. E ela pode comer assim, tudo que a gente falou, antes do treino? Antes do treino, eu vou dar uma opção para ela. Isso, vamos. A batata doce é uma bela de uma opção. Ah, é? E tão gostosa. Se você não quer comer nada do integral, faça um purezinho de batata doce. Você tem ela, por que ela é legal? Porque ela tem ela tem um alto índice glicêmico, então ela libera lentamente. Então a sua energia vai sendo liberada gradativa e ela não pesa tanto. Então ela é bacaninha para você usar. Muito bom. Não é? É uma boa dica de carboidrato. Outras são as frutas que ela pode utilizar antes do treino. Fruta, junto com a soja, que já tem a proteína e o carboidrato. A soja vem sempre, não é, Suzete? Eu sou fã. É para a vida toda. E é questão de hábito, viu? Quem não gosta, começa a se alimentar com a soja e aí ela vai se acostumando com o sabor e ela vai aprender a gostar. Quando ela misturar com a fruta, então fica perfeito. A gente se adapta a tanta coisa. Tem mais uma pergunta para você, é o Gouveia Melo. Meu nome é Fátima. Eu achei que era Gouveia Melo. É o e-mail da. Meu nome é Fátima, bom dia. Eu gostaria de saber se é verdade que temos de deixar de molho a castanha antes de comê-la. Se for verdade, por quanto tempo deixar de molho? E quer saber a quantidade, né? Se tem que comer em grande quantidade e quantos dias. Obrigada, beijo, te adoro, Marisa. Obrigada, Fátima, um beijo. É verdade isso? Fátima, bom dia. Lembra que eu te falei que você vai colocar de molho as amêndoas e a castanha se você for fazer um shake? Mas você pode deixar in natura na tua bolsa e comer. A não ser que ela queira que seja mais maleável, se alimente. Mas não muda nada? Não muda nada. Ah, então Os componentes não. Os componentes não. Tá? Só mais por questão de ser mais palatável, mais molinha, mas nada. Te dá mais uma hidratada. Agora, a gente estava falando de shake, que as pessoas andam consumindo em grande quantidade e isso acontece pela correria, enfim, eu entendo. Mas a Suzete vai contar pra gente o porquê que o excesso de proteína faz tão mal no nosso corpo. Primeiro que se você receber e não gastar, você vai engordar. Então aquela ideia de que vai ganhar músculo, já esquece. Você tem que ter o teu peso corporal e você tem que ter um cálculo para utilizar qualquer coisa. E orientação. Se você tem uma alimentação que tem uma carga de proteína elevada e você ingere mais proteína e você não tem um gasto para aquilo, você vai ter sobrecarga renal, sobrecarga hepática e lá na frente toda essa suplementação que hoje parece inofensiva vai te trazer doenças. Poxa. Então precisa saber certinho o que está fazendo, principalmente porque muitos desses produtos eles estão às vezes contaminados com algumas coisas que não está descrita, então tem que saber muito a procedência também da onde está vindo. O brasileiro não tem mania de ler um manual ou enfim, ler qualquer descrição que tenha no produto. Por que a gente é assim, hein? Eu não entendo. E é tão perigoso que às vezes ela tem alguma doença ou outra e pode desencadear algo muito problemático. Vamos pensar numa pessoa que já tenha um antecedente de doença renal na família. Ela começa a se alimentar com excesso de proteína, né? Então ela tem mais risco ainda. Tudo isso você precisa estar sempre procurando profissionais que possam te orientar. Principalmente hoje que está todo mundo na malhação, no exercício físico, até mesmo quem faz o exercício no dia a dia está muito equivalente a um atleta de alto padrão, de alto rendimento. A gente vê pessoas que treinam tanto quanto. Eu sei porque eu tenho acompanhado alguns atletas ao longo dos anos, atletas da nossa seleção brasileira, que eu fico assim orgulhosa de poder estar ali no dia a dia deles, porque eu vejo que são pessoas que batalham muito, né? E a gente percebe que hoje muitas pessoas que frequentam a academia têm um treino tão equivalente quanto ao deles. Suzete, eu tô boba como rendeu, a gente explicou tão bem, vários e-mails, é que nunca dá tempo de ler tudo. Obrigada, volte sempre aqui para Você Bonita. Sempre que você quiser. A Carol quiser. Minotto vai adorar te receber aqui, me dá um beijo, deixa eu te agradecer. E volta antes ainda comigo aqui. Combinado. Volta para a gente explicar sobre várias outras coisas. É muito legal a gente entender tudo isso, tá tudo na mão, é só a gente saber usar.
usar certinho, falar, eu não sabia que dá para combinar isso com aquilo, dá, gente, é só ter uma atitude diferenciada de levar isso na bolsa também para você dar uma acelerada aí no seu metabolismo. Vou passar esse site aqui, tá bom? Pode? Pode, você deixa? pode, tá sim, liberado? Claro, liberado. www.plasticamontenegro.com.br. É isso? plasticamontenegro.com.br. Só tenho a agradecer, porque uma vida saudável todo mundo quer, né? Basta só uma atitude. E ficar linda igual você. Ai, obrigada. Igual você também aí de casa. Obrigada, volta para voltar logo, hein? Sim.